Nesse vídeo eu vou te passar uma espécie de checklist, no qual se você garantir que cumpre todos os pontos que eu falar aqui, com certeza isso te ajudará e muito a aumentar o número de acertos na prova do Enem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Alves, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, e se você ainda não me segue no Instagram, considere me seguir, porque assim, todo dia eu tô abrindo caixinha de perguntas lá, então se você tem alguma dúvida mais específica para tirar comigo, me segue e manda a dúvida lá no Instagram. Além disso, você pode mandar no direct, enfim, eu tento sempre responder todo mundo. E também tô postando ali, dia sim, dia não, só conteúdo que eu julgo necessário e que realmente acrescenta a preparação de vocês. Então me segue no Instagram que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E sem mais enrolação, vamos logo para o conteúdo do vídeo aqui. O primeiro ponto que é essencial para você que precisa aumentar o número de acertos na prova do Enem, sem dúvidas, é ter uma estratégia de prova bem definida e principalmente treinada. O que é que eu estou querendo dizer? Você precisa, ao longo dos simulados, treinar a sua estratégia de prova e sempre ir adaptando ela à sua realidade. O que é que acontece? Não existe uma estratégia perfeita, universal e padrão para todo mundo. Cada um tem as suas particularidades, então cada estratégia de prova ela vai ter ali, pelo menos, pequenas adaptações para cada estudante. Então, de forma alguma, você pode, sei lá, há 2, 3 semanas antes do Enem, pesquisar uma estratégia qualquer no YouTube e tentar aplicar isso no dia da prova. Isso não vai dar certo, pessoal. E, na verdade, isso já aconteceu comigo. Imagino que também já tenha acontecido com vocês. Sei lá, um pouquinho antes da prova, você pesquisa alguma estratégia, tenta aplicar e, no final das contas, dá ruim. Então, não tenta fazer isso, mas sim treinar uma estratégia ao longo da sua preparação. E como é que você pode fazer isso? Você tem contato ali com alguma estratégia inicial que você julgue ser eficiente para você e começa a treinar ao longo dos simulados e fazendo as suas adaptações de acordo com os seus próprios feedbacks. Só como base de parâmetro, eu vou falar como que funcionava, assim, de forma mais geral, a minha estratégia do primeiro e do segundo dia. No primeiro dia, eu abria a prova, ia logo para o tema de redação, eu não sei porque isso me deixava ansioso, então eu já ia logo para o tema de redação. Posterior a isso, eu fazia as 45 questões de humanas, voltava, fazia a redação completa, já colocava ali na folha principal da redação, e depois, por último, eu fazia linguagens. Ah, e tem até uma observação que eu vou fazer aqui. No início do ano, nos primeiros simulados, eu fazia aquela estratégia que eram 15 questões de humanas, 15 de linguagens, 15 de humanas, 15 de linguagens, enfim, vocês já sabem. E eu vi que não era tão produtivo para mim. E acabei percebendo que fazer a prova de humanas por completo e depois fazer a prova de linguagens, para mim, funcionava mais. Então, só reforçando o ponto anterior, você treinar essa estratégia é muito importante. Já a minha estratégia de prova do segundo dia funcionava da seguinte maneira. Eu abria a prova, fazia ali as 30 questões de matemática que eu julgasse ser mais fáceis, e só para deixar clara essa parte, quando você faz muitas provas, você acaba meio que tendo uma noção, só de bater o olho assim na questão, você já sabe se ela é ou não uma questão fácil. Então eu fazia ali as 30 questões mais fáceis, teoricamente, na minha cabeça, são as mais fáceis da prova. Depois eu ia para a natureza, fazia só as questões teóricas de natureza, porque eu tinha dificuldade, principalmente nas questões de cálculo de física, então fazia só as questões teóricas. E como que eu fazia isso? No início da prova, eu sempre marcava com um Czinho as questões de cálculo. Então, as que sobravam não eram de cálculo, logo eram teóricas. E aí eu respondia essas questões teóricas. Geralmente ficavam ali em torno de 35 questões, porque, assim, de forma geral, vão ter aí 10 questões de cálculo na natureza. Então eu fazia as 35 questões teóricas de natureza depois de fazer as 30 iniciais de matemática mais fáceis. Depois de fazer as 35 teóricas de natureza, eu voltava para a prova de matemática e finalizava ela por completo. Fazia as 15 últimas questões que provavelmente eram as questões mais difíceis. Depois disso, quando sobrava um tempinho, eu ia para as questões de cálculo de natureza. E aí, hora ou outra, não sobrava muito tempo e eu acabava tendo que chutar algumas questões, mas eu ia chutar justamente as questões que eu provavelmente já ia errar. Então a minha estratégia era baseada nas minhas particularidades. Só resumindo, 30 questões de matemática mais fáceis, as 35 mais ou menos teóricas de natureza, terminava matemática, por fim fazia as questões de cálculo de natureza. O segundo ponto, ele é bem simples na verdade, mas ele é muito eficiente, que é você começar a criar o hábito de responder todas as questões, seja de linguagens, humanas, natureza e matemática, começando a ler primeiro o enunciado. Então sempre lê o enunciado primeiro. Se você começa a ler pelo texto, você vai lá, beleza, tô lendo o texto, lendo o texto, lendo o texto, vai para o enunciado te pede uma coisa, e você pensa, poxa, tem isso no texto, mas eu não me lembro exatamente como, vou ler o texto de novo, então não faz muito sentido. Começa sempre a leitura pelo enunciado e cria esse hábito para se tornar automático. Toda questão que você pegar, independente da área, começa a ler pelo enunciado. O terceiro ponto é você estabelecer metas ao longo da sua preparação, porque beleza, o título do vídeo é como que você pode fazer para acertar mais questões.
mas exatamente quantas questões você quer acertar. Então, quando você não tem um objetivo claro e específico, fica um pouquinho mais difícil de você chegar nele. Então, se você tem uma meta clara, fica muito mais fácil de traçar esse caminho. O que é que eu indico a vocês nessa parte? Vocês façam uma prova, um simulado completo, as 90 questões do primeiro dia, as 90 questões do segundo dia e vejam quantos acertos por área vocês estão tendo no momento. Ok, a partir disso, você vai no site da tua faculdade, enfim, ou no SISU, e vê qual é a nota de corte, usa aquelas calculadoras para ter uma noção mais ou menos de quantos acertos vocês vão precisar por área, e a partir desse momento você vai saber tanto quantos acertos você está fazendo agora, quantos acertos você precisa acertar. E aí, a partir desse momento que você sabe onde você está e onde você quer chegar, é muito mais fácil você traçar o caminho. E aí você vai estabelecendo pequenas metas ao longo do ano. Ah, beleza, faço um simulado agora, acertei... eu vou falar de forma geral o número de acertos geral, mas você faz isso área por área. Mas beleza, acertei 120 questões nesse simulado, vou tentar 125 no próximo, beleza. Cheguei no 125, vamos para o 130 e assim vai, você vai com essas pequenas metas chegando mais próximo do seu objetivo principal. Então ter em mente qual que é o seu objetivo, quantos acertos você precisa, ajuda muito você a chegar nesse número de acertos. Então estabeleça metas ao longo da sua preparação. O quarto ponto, ele é, digamos, mais fisiológico, que é você adaptar o seu corpo a fazer a prova do Enem. E não tem outra, não tem como adaptar mais o seu corpo a fazer a prova do Enem do que fazendo um simulado. E aqui, claro que eu estou falando de um simulado feito da forma correta, um simulado com tempo marcado, com pausas que sejam coerentes com o que você realmente vai tirar de pausa no dia, comendo só o que você comeria teoricamente no dia da prova, enfim, tentando simular ao máximo exatamente o que você vai fazer na hora da prova valendo do Enem. Então, a prática constante de simulados, ela, sem dúvidas, é a prática que mais auxilia nessa melhora fisiológica do corpo, nesse preparo de resistência física e mental para conseguir fazer a prova do Enem. Porque, pessoal, fazer a prova do Enem é meio que como praticar algum esporte de alto rendimento. Por exemplo, sei lá, um lutador ele se prepara muitos meses para poder fazer aquela luta, ele treina todo dia e com certeza se ele ficar um tempo sem treinar, ele vai ficar mais despreparado e provavelmente vai perder a luta. O Enem é meio que da mesma forma. Você vai precisar treinar ali semanalmente, constantemente, os simulados e vai criando resistência, beleza, vai ficando melhor, vai adaptando seu corpo mental e fisicamente àquela situação de estresse e aí no dia da prova, se você está bem treinado, com certeza você vai sair muito bem. Agora, se você não estiver bem treinado, provavelmente você não vai se dar bem, então treine o seu corpo fisiologicamente para estar preparado para fazer aquela prova do Enem, porque realmente a prova do Enem é bem estressante e só quem já fez sabe como é que você chega em casa depois de uma prova. É complicado. O quinto ponto é você aprender os modelos de questões que o Enem costuma cobrar. Linguagens, não tem aí questões modelo tão aparentes, não tem um modelo tão definido e específico. Geralmente cai questões de gêneros textuais, figuras de linguagem, funções da linguagem, mas não tem um padrão muito bem definido. Humanas também não tem questões modelos tão definidas. Já a natureza começa a ter ali algumas questões modelos bem definidas, então é interessante você ver. Mas na prova de matemática, essas questões modelo ganham mais ênfase. Inclusive na minha apostila, se você não sabe, eu tenho uma apostila, eu coloquei as principais questões modelo de matemática, já que é em matemática que essas questões modelo ganham mais evidência. Então, se você ainda não conhece a minha apostila, primeiro link aqui da descrição e nos comentários também tem. Mas voltando aqui para o vídeo, essas questões de modelo, principalmente de matemática, elas são muito efetivas para alguns pontos. Por exemplo, se você sabe um modelo de questão, quando essa questão cair na prova, você vai conseguir fazer ela num tempo muito mais curto do que você faria alguma outra questão que não é aquele modelo que você já está acostumado e principalmente você vai conseguir garantir o acerto daquela questão. E aí se você vai para a prova e se deparar ali com 5 questões de modelo que você já fez antes e você consegue fazer aquelas 5 questões bem rapidamente, sobra muito tempo e esse tempo você pode investir em outras questões que talvez demandem mais tempo para você conseguir resolver, questões mais difíceis. Então aprenda as questões modelo principalmente para a natureza e com mais relevância ainda para a prova de matemática. Linguagens e humanas não tem tantas, mas natureza e matemática eu recomendo que vocês aprendam. E por fim, o sexto ponto, e não menos importante, é adquirir o conhecimento de mundo. Pessoal, é engraçado, sério, já perdi a conta de quantas questões eu já acertei por um conhecimento que em nenhuma hipótese, nunca na minha vida eu achei que ia utilizar. Tipo assim, tem muitas questões que você responde com conhecimentos que você não adquire de forma alguma nos estudos, que você viu, sei lá, em algum documentário do Discovery que você assistiu quando era criança, em alguma conversa de amigos, em alguma revista, sei lá, não precisa nem ser um conhecimento adquirido de uma fonte chata, assim, mas qualquer conhecimento de mundo, até
de observação, que você observa assim, fenômenos acontecerem na sua frente, eles ajudam a você a responder algumas questões do Enem. Então, muitas vezes você se depara ali com uma questão, beleza, lê ela e fala, eu acho que é dessa forma, porque eu já vi isso acontecer dessa forma. E aí você pega e tem aquela dúvida, não, mas eu acho que não é não, porque não tem como ser isso não, seria muita besteira. Mas na verdade a resposta era aquela mesma que você tinha pensado, porque muitas questões não exigem uma resposta, uma resolução específica que você necessariamente teria que ter aprendido ali ao longo das aulas maçantes que você já tem todo dia. Diversas questões mesmo vocês conseguem responder com conhecimento de mundo. Então, o que é que eu estou querendo dizer com vocês? Confiem mesmo no conhecimento que vocês têm, porque muitas questões vocês vão conseguir responder a partir desse conhecimento. O Enem realmente é uma prova diferenciada das demais nesse quesito. E no mais é isso, pessoal. Eu peço que se vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam lá no Instagram, porque vocês vão ter muito conteúdo bacana por lá. Valeu, pessoal. Tem mais vídeo essa semana.